Como é a divisão de tarefas na sua casa? Dividem tudo, dividimos absolutamente tudo. O que é da mulher, o que é do homem é do homem. Eu não sei quanto meu filho pesa, mas minha mulher não sabe quanto custa a pediatra que vai na minha casa pesar meu filho. Eu não troco a fralda do meu filho, mas minha mulher não sabe quanto custa a fralda. Eu não coloco meu filho para dormir, mas minha mulher não sabe quanto custa a casa que meu filho dorme. Tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher. Homem compra comida, mulher faz o almoço. Esse é o Guto Galamba, ele participou daquele debate de um Nutri contra 30 gordos, e ele acabou de falar uma coisa que evidentemente ele não inventou, mas que simboliza muito do que é a relação entre gêneros dentro das relações matrimoniais. É importante compreender que essa é uma visão claramente conservadora de como funcionam relações entre gêneros em relações matrimoniais. É uma visão conservadora que hoje ela é muito propagada e talvez ela tenha ganhado um suspiro maior, principalmente entre os legendários. O reavivamento de uma vida conservadora e de laços matrimoniais conservadores é a tentativa de realizar um reavivamento também de um modelo de masculinidade que vem sendo questionado apesar de não ser derrotado no presente. É que a grande graça da masculinidade hegemônica é que ela não se coloca para ser debatida. A masculinidade hegemônica, enquanto hegemônica, se coloca para dominação, se coloca para ser a única possível, o ideal possível. E aqui é importante compreender que a existência de uma masculinidade hegemônica, de uma maneira de ser homem hegemônica, que se faz nas relações de amizade, no matrimônio, na maneira como lida com a vida pública, ela está sempre se relacionando com masculinidades que não são hegemônicas e que tendem a gerar aquilo que geralmente se diz, né, que é menos homem, a pessoa que é menos homem, que não é homem o bastante, por aí vai. Mas nesse revival de uma certa família conservadora, em que o homem pode ser homem na medida em que é provedor, na medida em que é protetor, aqui a gente tem uma relação muito bem feita, muito bem colocada entre homens e mulheres, em que de fato existe uma divisão de tarefas que parece ser muito justa, porque atenderia certa natureza feminina, certa natureza masculina. Enquanto as mulheres são destinadas ao cuidado, ao eterno cuidado, os homens são destinados a trazer o dinheiro para casa, a fornecer as condições para que o cuidado aconteça. É por isso que talvez seja mais importante para este tipo de homem saber qual é o valor do médico, mas não saber exatamente o que o filho está passando. Saber qual é o valor da comida, mas não saber exatamente como fazer a própria comida. Saber qual é o valor da viagem, mas não exatamente saber qual tipo de viagem que vai ser feita, por exemplo. Porque o papel da mulher é um tipo de papel específico nesse tipo de modelo matrimonial em que há uma gestão, há uma administração dos recursos, mas trazer esses recursos e, de certa forma, estar num nível produtivo dentro da família seria, por sua vez, papel masculino. É interessante porque, principalmente na atualidade, esse tipo de modelo é muito colocado como um tipo de modelo que favorece, como eu disse anteriormente, a natureza masculina e a natureza feminina. E que, portanto, entrega, tanto para homens como para mulheres, uma situação de vida que é favorável. Ou seja, o homem que está nesse tipo de situação pode ser um homem de verdade, pode plenamente se sentir homem ao ser um protetor da esposa e dos filhos, ao ser aquele que consegue trazer para casa os recursos para a manutenção da vida que vai acontecer ali dentro. Mas também existem muitas influenciadoras que vão trazer esse tipo de modelo de família como sendo uma realização também feminina. São aquelas que vão dizer da mulher que é troféu, a esposa que é troféu, quando na verdade se trata de uma dona de casa, pura e simplesmente. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E aqui a gente toca num ponto que é, na minha opinião, delicado, mas muito importante de se compreender, que é o seguinte: uma pessoa querer estar numa relação de dominação não torna a relação de dominação menos relação de dominação.
E é isso mesmo que eu tô falando, né? O fato de repente, você, esposa de um cara provedor, ter felicidade de estar numa relação de dominação, top. Isso é legal pra você, assim, tem uma felicidade subjetiva que você tem. Legal, top. Mas não deixa de ser uma relação de dominação por conta disso. E se a gente pensa numa sociedade em que há relações igualitárias entre homens e mulheres, em que a família não é um locus de dominância, necessariamente esse tipo de família, no contexto que a gente vive, precisa ser exterminada. O papel da dona de casa, no contexto que a gente vive, é um papel de ser dominada, é um papel de subalternidade. E essa subalternidade, ela não é driblada só pela vontade dos participantes. E eu entendo que os participantes, ou seja, o marido e mulher, enfim, as pessoas que estão ali casadas, seja lá se for, enfim, seja como for, essas pessoas, eu entendo que elas podem querer isso, elas podem fazer seus acordos individuais, e isso é óbvio que podem, é evidente que podem, normal. Todo mundo é livre para poder decidir como vai ser o modelo da família, as relações interpessoais que vão acontecer. No entanto, a maneira como o poder é exercido está muito para além das intenções individuais, está muito para além das vontades dos indivíduos e está muito para além da felicidade dos indivíduos. Poder é uma relação. Poder acontece independentemente da vontade dos participantes. E é por isso que mesmo que eu queira muito ser o provedor, porque eu quero, é minha vontade, e eu encontrei uma esposa que quer muito ser provida, que quer muito ser a dona de casa, que quer muito ter vários filhos e andar de chinelo o dia inteiro dentro de casa, mesmo que eu encontre isso, essa relação não vai ser igualitária só porque nós acordamos que será assim. O que eu quero dizer para você é que hierarquia social não depende de voluntarismo individual. Tanto faz o que as pessoas querem. A hierarquia se reproduz na medida em que a relação de força se reproduz. E eu acho que essa é a mensagem principal desse vídeo, né? Porque esse tipo de mensagem, na atualidade, está sendo cada vez mais apresentado como quase que uma parada de libertação, né? Você pode escolher por esse tipo de vida tradicional, que é um tipo de vida onde a separação dos papéis é muito bem colocado, atende à natureza humana, atende muitas vezes a uma ideia religiosa de homem e mulher, atende muitas vezes a um conforto ali que a gente possa ter. Eu me sinto bem, minha esposa se sente bem, você também pode se sentir bem. Tudo bem, legal, legal. É interessante a gente pensar na nossa felicidade ali imediata. É óbvio que sim, cada um escolhe o que quer. No entanto, a escolha, ela não elimina a hierarquia. Então é necessário compreender. Você que é mulher está vendo esse vídeo, mesmo que você escolha ser dona de casa, ainda assim, mesmo sendo sua escolha e mesmo você sendo feliz assim, ainda assim você ocupa uma posição subalterna. Eu não estou dizendo que algo de ruim vai acontecer, não é sobre isso. Não estou tentando prever o futuro, ou dizendo que o seu marido é malvado, ou dizendo pro cara que quer ser o provedor que ele é malvado e a esposa dele é uma preguiçosa. Não é sobre isso, mas o ponto é, a hierarquia permanece da mesma maneira como sempre foi. É óbvio que isso não pode de repente não ser uma questão para você que está me escutando nesse momento. A vida é assim, né? Tem gente que não considera isso uma questão. Mas o ponto também não é esse, né? Meu ponto não é te convencer que isso é uma questão, porque isso é uma questão, independentemente de você estar convencido disso ou não. Tudo bem?